amigos, boa tarde. Que a doce e serena paz de Jesus continue a nos envolver. Pedimos àqueles que estão chegando à Uniluz pela primeira vez, sintam-se abraçados, envolvidos, acolhidos por todos nós que fazemos a Uniluz. E aqueles que estão aqui pela segunda, terceira, milésima vez, enésima vez, também sintam-se abraçados e envolvidos e sintam-se acolhidos por todos nós. A nossa irmã fez a prece fazendo uma referência ao Dia dos Pais. Nós sabemos todos que todo dia é Dia dos Pais. Mas como hoje faz parte do calendário, né? Todos nós, da sociedade humana, né? Vale a pena a gente fazer também uma breve referência, né? Que possamos, todos nós que somos pais, os que já são avós, as mães que exercem função de pais, que todos possamos nos conscientizar da nossa responsabilidade e da nossa importância na vida daqueles que Deus colocou como filhos. Que a gente possa nos esforçarmos para sermos exemplo, para que possamos, não com as nossas palavras, mas com as nossas condutas, conduzi-los no caminho do bem. Então, que todos possamos agradecer a Deus, o nosso Pai de bondade, de infinito amor e de misericórdia, para que Ele nos fortaleça em nossas deficiências, para que possamos ajudar a deficiência daqueles que estão sob a nossa guarda, que estão sob a nossa responsabilidade. Então, aqueles que faz tempo que não conversam com seus pais, seria uma oportunidade agora. Os pais que já não falam muito com seus filhos, também uma oportunidade de reaproximação, para a gente poder relembrar dessa missão divina. A paternidade é uma missão. Então, que Deus possa abençoar a todos nós. Com relação ao tema da tarde, hoje nós faremos algumas reflexões a respeito do tema o poder da fé. Esse subtema ele está dentro do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por temática a fé transporta montanhas. Então nós faremos algumas reflexões, vamos mergulhar nessa temática do poder da fé, da força da fé. Há alguma relação com Deus? Nossa irmã falou que Jesus enfatizou, que ele nada podia sem Deus. Nada faço sem Deus. Então a gente vamos ler aqui um trecho evangélico que Kardec selecionou, e justamente esse trecho lá na Bíblia está escrito o poder da fé, onde ele deu subtítulo a essa temática, e ele vai narrar, vai relembrar-nos essa passagem de Jesus que Mateus registrou, Marcos também registrou e Lucas também registrou, para nós verificarmos a respeito do poder da fé. Então está em Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se aproximou e, lançando-lhe de joelhos aos seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático, e sofre muito. Às vezes cai no fogo, às vezes cai na água. Apresentei-os aos seus discípulos, e eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu-lhe dizendo: Ó raça incrédula e pervertida, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus repreendido o demônio que saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então a ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio?
Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade, ou da vossa pouca fé. Pois em verdade vos digo, se dissesses a essa montanha, transporta-te daqui para ali, ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Mateus registrou isso, como havíamos falado, mas Marcos e Lucas também registraram. Então nós vimos que os discípulos ficaram inquietos. Por que que eles não conseguiram auxiliar aquele menino que estava sob a influência obsessiva, a influência de um espírito? O Mateus diz que ele era lunático, né? E no Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias, na tradução que ele fez, ele dá algumas explicações do que seria lunático. Ele diz que lunático era uma espécie de loucura, com intervalos de lucidez, e que em outros casos também se referia à epilepsia. Ele diz mais abaixo também que essa doença às vezes era associada às fases da lua, daí lunático, né? Mas que também sofria também por influência de espíritos impuros, que nos evangelhos a gente vê, né, endemoniados. A tradução que Haroldo Dutra Dias fez foi o endaimoniado epilético. Porque ele usou, né? Ele mesmo diz que usou essa expressão na sua forma grega. Daimon é uma forma grega. Daimon é uma forma grega que atualmente tem o significado de um espírito mau. Mas antigamente não tinha essa acepção, não tinha esse significado. Daimon, em grego, significa gênio, inteligência, referindo a seres incorpóreos. Seres incorpóreos são os espíritos, que podem ser bons ou maus, né? Nesse caso aqui, a influência, né, sobre esse menino de epilepsia, onde se intensivava, né, onde havia uma intensidade maior nessas crises, né, era através do processo obsessivo. E aqui diz, né, que Jesus o repreendeu. Será que Jesus repreenderia alguém? Será que Jesus utilizaria, tem um outro sinônimo aqui que ele utiliza, que é ameaçado o demônio? Jesus teria ameaçado o demônio? Jesus fez o quê? O envolveu com vibrações de amor, o esclareceu a respeito da situação de espírito imortal, o conduziu, abrindo para ele novas perspectivas de progresso e de evolução, e ele foi desvinculado daquele irmão. Então, o espírito não saiu, né? O demônio não saiu do menino. O menino, o espírito, o daimon, como se diz aqui, ele se desvinculou. Ele se desconectou. Houve um corte na sua influência. Houve foi desconectado, né, o seu comando sobre a vontade daquele menino. Está bem claro aí, daimon, quando nós vemos essa expressão demônios, né, vê que se origina-se da palavra daimon, que em grego é gênio ou inteligência. Então o menino sofreu de epilepsia, mas também estava sendo obsidiado, e Jesus amorosamente envolveu aquele espírito e o menino ficou bom. E os discípulos, por que nós não conseguimos realizar esse procedimento que o Senhor fez? Foi o que ele disse? Por causa da vossa incredulidade ou da vossa pouca fé. Em outras traduções, em vez de incredulidade, a gente verifica pouca fé. Mas a gente vai verificar que realmente Jesus estava falando sobre pouca fé. Então, a fé aí, Jesus está referindo-se a uma força, né? A fé tem força, a fé tem poder, a fé tem energia, a fé é capaz de realizar diversas coisas, mas eles ainda não conseguiam realizar o que Jesus realizava.
Mas mais à frente a gente vai verificar que os seus discípulos, depois de um tempo, depois de fortalecida e desenvolvida essa fé, eles realizaram muitas coisas que Jesus realizou. Os discípulos, eles curaram cegos, eles curaram paralíticos, beneficiaram muita gente com essa força. Mas o que é fé? Será que a fé está associada apenas a uma crença religiosa? Será que a fé só tem essa faceta religiosa? Será que fé é acreditar? Eu creio, eu acredito. Isso é fé? Não. Por que não? O termo fé, ele se origina da palavra latina chamada fides. F-I-D-E-S. Essa palavra significa fidelidade, fiel. Então, fé, ela derivou de fidelidade, de fiel. E o que é fidelidade? A fidelidade implica confiança. Fidelidade implica um relacionamento de mútua confiança. Pode ser entre duas pessoas, pode ser entre grupos, mas no nosso caso, que estamos conversando aqui no Evangelho, esse relacionamento de fidelidade é entre nós e Deus. Deus sempre é fiel para conosco. Deus sempre tem um relacionamento de fidelidade para conosco. Deus sempre confia em nós. Deus tem certeza, tem convicção de que todos nós vamos vencer as nossas imperfeições, que todos nós vamos crescer, que todos nós vamos superar as nossas fragilidades, que todos nós vamos chegar a um ponto evolutivo igual a Jesus. E ainda mais, Jesus já havia afirmado isso. Podereis fazer o que eu fiz e muito mais. Mas tudo isso depende o quê? Da nossa fé. Fé no sentido de confiança, não no sentido de acreditar, no sentido de crer. Edivaldo diz algo interessante. Ele diz que quando a gente crê em alguma coisa, a gente pode crer hoje e não crer amanhã. Tá certo? Eu acredito em alguma coisa hoje. E amanhã, por diversos aspectos, eu posso mudar a minha percepção a respeito daquilo que eu tinha uma ideia. Edivaldo diz que acreditar é diferente de saber. E em termos de fé, nós precisamos saber. Por quê? Se a gente acredita hoje, amanhã não acredita mais, ele diz, quando a gente sabe de alguma coisa, a gente não perde esta conquista. O exemplo dele, quando a gente aprende a ler, e a gente passa por uma placa, e a gente diz para nós mesmos, eu não quero ler, já leu. Mesmo não querendo ler, você já leu a placa, porque você incorporou no seu patrimônio essa capacidade, o saber de ler. Então, fé é diferente de acreditar. É por isso que a doutrina espírita veio descortinar para nós uma fé raciocinada. Uma fé que tem por base a inteligência, a razão. Uma fé que questiona, uma fé que indaga. Uma fé que tem por alicerces o bom senso, a sensatez. E não uma fé cega, uma fé fanática, uma fé baseada em crenças, onde nós nos deixamos ser conduzidos. Então a doutrina espírita nos traz a fé raciocinada, aquela que é capaz de encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. É isso que nos diz Kardec, está lá nas primeiras páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas essa fé raciocinada, ela não pode estar desassociada de sentimento. É uma fé raciocinada, mas que precisa estar iluminada pelo coração. Precisa estar iluminada pelo sentimento de humildade. Olha Jesus.
Eu por mim nada posso sem Deus. Humildade. Humildade em reconhecer que acima de nós existe Deus. Que Deus é superior a nós. E que a nossa confiança em Deus, a confiança no seu amor, a confiança na sua bondade, é imensa. E essa confiança nos dá a certeza de que todos nós somos amados. Independente do que tenhamos feito, independente dos prejuízos que teremos causados, Deus sempre vai nos amar. Deus sempre vai confiar em nós, que nós vamos cair, vamos nos levantar, vamos nos prosseguir, e a cada experiência na dimensão material, nós teremos oportunidades de sairmos daqui melhores do que quando chegamos. Então, fé é fidelidade. Fé é confiança. Quando nós, ou melhor, a fé, ela se traduz por essa confiança em Deus. E a confiança em si próprio. Quando nós temos uma confiança maior em nós do que em Deus, nos diz Kardec, nesse item do poder da fé, dos itens 1 a 5, quando ele diz, quando nós temos uma confiança em nós maior do que a confiança em Deus, ele diz que isso não é fé. Isso é presunção. Isso é orgulho. Porque nada podemos fazer sem Deus. Jesus nos ensina isso. Nada podemos realizar sem Deus. Nada podemos construir sem Deus. Deus é imprescindível em nossas vidas. E à medida que a gente vai crescendo, à medida que a gente vai progredindo, à medida que a gente vai evoluindo, à medida que nós vamos desenvolvendo e ampliando nossa moralidade, nossa espiritualidade, nós vamos nos aproximando cada vez mais de Deus e vamos nos tornando cada vez mais fiéis a Deus. Deus sempre confiará em nós. A relação dele conosco é de uma eterna e inextinguível fidelidade. Mas a nossa relação a ele é dessa forma? Não é dessa forma. É por isso que Jesus diz aos seus apóstolos: vocês não conseguiram fazer isso, e não conseguiram fazer diversas coisas por causa da vossa pouca fé, ou seja, por causa da vossa pouca confiança. Porque a relação de vocês com Deus não está sendo uma relação fiel. Deu para entender que a fé que Jesus nos traz não é uma crença, não é acreditar, não é acreditar. Emmanuel, num determinado texto, ele diz aqui, que a fé, à medida em que ela vai se desenvolvendo, ela deixa de ser, ou melhor, deixamos de falar com relação a ela, eu creio, para dizer, eu sei. E a doutrina espírita vem explicar, esmiuçar todos esses mecanismos, não só a respeito da fé, como a respeito de determinadas situações e temáticas, onde saber, onde o conhecimento, onde a informação vão clarear a nossa compreensão a respeito de inúmeras coisas. Mas tenhamos um certo cuidado. Lao Tse, que é um filósofo chinês, nos diz o seguinte: saber e não fazer é não saber. Nós só saberemos, só teremos sabedoria a respeito de determinadas coisas quando nós incorporarmos em nossas estruturas espirituais, em nossa forma de pensar, de sentir, de falar, de sorrir, de agir, de abraçar esse conhecimento. Se ele ficar só no âmbito do conhecimento arquivado, ele jamais será sabedoria. Então, estamos aprendendo com a doutrina espírita o que é fé. Mas não basta ficar por aí. Precisamos aplicar em nossas vidas esse conhecimento.
transformar a informação em ação, em atitude, em agir no bem com base naqueles conhecimentos espirituais que a doutrina espírita nos traz, e principalmente a respeito de nossa imortalidade. Somos seres imortais. Nós jamais morreremos. Jamais. A nossa essência, a nossa consciência, a chama divina que somos, jamais se apagará. Nossos corpos vão perecer. Renasceremos em outros corpos para dar continuidade ao nosso processo de aprimoramento e de aperfeiçoamento. Mas não basta apenas saber que somos imortais. Porque saber não é. Saber e não fazer é não saber. Não basta saber apenas que somos imortais. É necessário que vivamos essa imortalidade. Porque quando nós descobrimos que somos imortais, a nossa responsabilidade a respeito de nossa conduta, ela se amplia. Quanto mais conhecimento e informações temos, maior é a nossa responsabilidade. Então já vimos que fé, fidelidade, fiel, confiança. Que a fé se traduz na confiança em Deus, no seu amor, na sua assistência contínua e na confiança em nós mesmos. Precisamos confiar em nós mesmos. Se não confiarmos em nós mesmos, se duvidarmos que somos capazes de realizar alguma coisa, mesmo que seja no âmbito material, duvidei, a gente não faz. A gente não constrói, a gente não realiza. Né? Quero comprar um carro, quero comprar uma bicicleta, quero comprar alguma coisa, eu tenho fé que vou comprar, né? Mas não se movimenta, né? Vou passar no Enem, tenho fé que vou passar no Enem. Deus e os Espíritos vão me ajudar. Se não estudar, não vai passar. E às vezes estudando, se não tiver um controle emocional, equilíbrio, né? Talvez, né, cometa alguns deslizes, né? Então fé não é acreditar. Semana passada, né, o Eduardo falou sobre pelas obras é que se reconhece no verdadeiro cristão, né? A fé, ela também está muito vinculada a obras, a construções no bem. Né? Nos diz Tiago, né, na sua carta, que a fé sem obras é morta. Não adianta eu ter confiança em Deus. Não adianta eu ter a certeza que Deus me ama e vai me dar inúmeras oportunidades de crescimento. Que Deus me ama e vai possibilitar, em breve futuro, eu me reencontrar com aqueles que eu amo e que temporariamente se afastaram de minha convivência pelo fenômeno biológico da morte. Não adianta apenas confiar. Precisamos construir realizações para tornar essa confiança cada vez mais segura. Né? Então, que minhas atitudes, que minha vontade, que meus pensamentos sejam direcionados para conquistar os objetivos que eu delineei, que eu tracei. Né? Então, fé é uma força. Fé, ela é poderosa. Mais à frente, no item 12, que trata sobre fé humana e fé divina, um espírito que colaborou com essa reflexão, né, ele assinou o espírito protetor, ele diz o seguinte, que a fé no homem é um sentimento inato. Nasceu com ele. A fé no homem é um sentimento inato dos seus destinos futuros. Todos nós nascemos com a fé. Não só nascemos com a fé nessa experiência material. Quando fomos criados por Deus, Deus depositou em nós todas as sementes da perfeição. Todas as potencialidades foram depositadas no solo de nossos corações, no solo de nossas almas. A potencialidade da fé, da bondade, do amor, da compreensão, da tolerância, da afabilidade, da doçura, da paz. Todas as potencialidades do Espírito estão em nós. Então, fé
inata, um sentimento inato dentro de nós. Né? E o Espírito Protetor continua, além do sentimento inato, dos destinos futuros, ou seja, da nossa realidade futura, do nosso futuro. A doutrina espírita nos mostra que o futuro não é algo incerto e nem improvável. O futuro que a doutrina espírita nos mostra é algo que provável, é algo certo. Por quê? Porque a doutrina dos espíritos nos ensina que as nossas atitudes, as nossas escolhas, as nossas decisões vão gerar consequências. E os frutos da consequência que nós estamos plantando hoje, nós vamos colher quando? Em próximas experiências, ou seja, no futuro. Então, nós já sabemos que o futuro a Deus dará não é bem assim. O futuro... O futuro, o nosso futuro, depende do plantio no nosso presente. E a colheita que nós estamos fazendo hoje foi plantada anteriormente. Isso anteriormente pode ser ontem, semana passada, existência passada, 10 experiências passadas, mas o importante é que nós estamos sempre plantando e colhendo. Esse é um movimento evolutivo. É um movimento de crescimento. Plantar e colher. Né? À medida que vamos ampliando o nosso amor, nós vamos plantando mais coisas boas. E certamente no futuro nós colheremos coisas boas. Não se planta abacaxi e se colhe batata. Plantou abacaxi, vai colher abacaxi. Então as nossas atitudes, elas são importantíssimas. Elas definem o nosso futuro. Definem as experiências que nós vivenciaremos. E hoje nós conseguimos, pela colheita que fazemos, escanear o nosso passado. Não precisamos saber quem fomos. Foi o que eu fiz. Qual foi o meu comportamento. Né? Então, essa confiança em Deus que vamos reencontrar aqueles que temporariamente se afastaram da gente. Nós não perdemos um filho, nós não perdemos um pai, nós não perdemos uma mãe. A gente não perde ninguém, porque nós não somos proprietários. Se perde aquilo que se é proprietário. Eu perdi um relógio, eu perdi um guarda-chuva, eu perdi um sapato, eu perdi um óculos. As pessoas se ausentam temporariamente de nossa convivência. A morte assume um aspecto diferente, porque a confiança em Deus e esse conhecimento que nos traz, juntamente com o sentimento de humildade, ilumina as nossas vidas. E nós percebemos que aqueles que não estão conosco hoje, não estão conosco fisicamente, mas continuam em nossos pensamentos, em nossos sentimentos. E a força da fé, o poder que a fé oferece, vai nos trazer tranquilidade e saber que eles estão bem. Porque eles estão sendo amados, continuando sendo amados e amparados por Deus, igual a nós. Né? Então, a fé é um sentimento inato. E continua o Espírito Protetor. E a consciência das faculdades que estão depositadas em estado latente em nosso mundo íntimo. Como falamos, diversas potencialidades, né? Então a fé, ela nos dá essa clareza. Temos potencialidades em nós. Mas elas estão em estado de semente. Para elas desabrocharem e florescerem, elas necessitam da ação de nossa vontade. Ação de nossa vontade. Porque sem vontade, sem confiança em nós, nós não conseguimos realizar nada. Nada. Então,
As sementes de nossas potencialidades que se encontram no solo de nossas almas, no solo de nosso coração, estão aguardando as condições apropriadas para elas se desenvolverem. Elas precisam do sol, da vontade. Ela precisa da água, da humildade. Ela precisa do solo de bondade para poderem se enraizar e florescerem. Desenvolver as nossas potencialidades depende de nós. Mas, com essa relação de fidelidade com Deus, né, a fé, essa força, vai nos estimular, vai nos impulsionar a realizarmos a nossa vontade com relação às nossas potencialidades. Então, a fé é uma força. Sem dúvida, tem poder. Se ela é um sentimento inato, se ela também está em estado de semente dentro de nós, ela é possível desenvolver? Ela é possível ampliar? Ela é possível intensificar? É. Porque se assim não fosse, Jesus não diria, né? A pouca fé de vocês. Se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, diz os estudiosos que a semente, um grão de mostarda, é a das menores sementes que existe. Ele está dizendo, né? A fé de vocês é tão pequena, mas tão pequena, né, e que vocês não têm a vontade, né, não têm um relacionamento de fidelidade com Deus suficiente para poder vocês acreditarem em vocês mesmos e realizarem o que é possível realizar. Por que é possível realizar? Porque ele disse que nada vos seria, nada nos é impossível. Nada. Tudo é possível realizar. Precisamos de fé, relacionamento com Deus, confiança, mas que essa fé esteja envolta em humildade. Que se ela não tiver envolta em humildade, nós vamos nos considerar maior do que Deus e estaremos intensificando o orgulho em nós. Então a fé, além de humilde, ela precisa ser sincera. Ela precisa ser verdadeira. Ela precisa ser calma. É isso que Kardec nos diz nesses itens de 1 a 5. Ela precisa ser calma. Porque a calma, ela gera uma paciência. Joana Diante nos diz que paciência significa autoconfiança. Paciência não é ficar esperando de braços cruzados, não. Paciência é confiar em si mesmo e confiando no amor e na assistência de Deus. Porque uma fé violenta, agressiva, ela não é fé. Ela não é fé. É orgulho também. Que nós estamos agredindo aqueles que nós consideramos maior do que nós. Então, a fé ela pode ser desenvolvida? Pode. A dos discípulos, naquele momento, era pequenininha. Mas muitos dizem, eu não tenho fé. Essa afirmativa está correta? Não. Todos nós temos fé. Talvez em determinados momentos de nossa vida ela esteja menor do que a semente de mostarda. Não seja nem perceptível, né, de se ver, mas todos nós temos fé. O Espírito Miramês, no livro chamado Alguns Ângulos do Ensino do Mestre, Psicografia do Médio João Nunes Maia, ele nos diz isso. Todos os seres possuem fé, mas em níveis diferentes. À medida que vamos progredindo, nós vamos ampliando o nível de fé. De pequena, quase zerada, a uma fé grande. Jesus estava em Cafarnaum e um centurião foi procurá-lo, implorando-lhe ajuda para o seu servo, que estava terrivelmente paralítico, imobilizado por muitas dores. Muitas dores mesmo. E ele vai
conversar com Jesus e pedir que, né, Jesus o ajudasse o seu servo. E Jesus disse assim: não, eu vou indo para lá para ajudá-lo. E o centurião diz: não, Senhor, eu também estou sob autoridade e tenho homens à minha disposição. Eu digo ao meu soldado: vai ali, e ele vai. Eu digo a ele: fica aqui, e ele fica. Eu digo ao meu servo: faz isso, e ele faz. Senhor, apenas profira as palavras. Eu não sou digno que entreis no meu teto. Eu não sou digno que entreis em minha residência. Eu não tenho dignidade para o Senhor entrar na minha casa. Diz apenas palavras. E Jesus olha para os discípulos e diz: em toda Israel eu nunca vi tamanha fé. A fé do centurião era igual dos discípulos naquele momento? A confiança dele era imensa, não? Imensa. Não precisa ir lá não, Senhor. Se eu tenho soldado sob minha autoridade, eu sei que o Senhor tem autoridade sobre tudo, sobre outras coisas. É só o Senhor falar. Está vendo? Uma fé desenvolvida, uma fé ampliada, uma fé envolta em sentimento de humildade. Olha a humildade aí: eu não sou digno que entre na minha casa. Não sou digno, Senhor. O Senhor é muito, mas muito maior do que eu. Está vendo? Fé sem humildade não realiza, não constrói. Isso é para a gente poder fazer um paralelo entre pouca fé e muita fé. Muita fé. O centurião tinha muita fé. Mas desenvolveu essa fé naquela existência como centurião? Certamente não. Todas as nossas potencialidades nós vamos desenvolvendo gradativamente, de experiência em experiência. Se ele não desenvolveu aqui na escola Terra, na escola planetária chamada Terra, ele desenvolveu em outras escolas planetárias das muitas moradas do Senhor. Então o centurião tem uma fé poderosa, firme, sólida, uma fé que opera. E Mateus continua, isso aí está no capítulo 8 de Mateus, nos versículos 5 a 13. E Jesus continua, né? Dizendo para o centurião: já que credes muito, né, segue, e será dado aquilo que pediste. Esse crer no sentido de confiar. A relação do centurião com Deus, e naquele momento com Jesus, né, era imensa. Foi uma relação de fidelidade. A gente vê muito por aí, né, nas placas dos carros, né? Deus é fiel, né? E eu ficava perguntando: será que nós somos fiel a Deus? Na mesma medida da fidelidade dele para conosco? É para a gente poder refletir. Então a fé precisa ser calma, a fé ela precisa ser sincera, precisa ser uma fé operosa, sem obras, sem construções no bem, né? Ela se torna vacilante. Ela não constrói, ela não realiza. Ela não sabe que é capaz de realizar. Mas o Espírito Protetor, lá no item 12, fé humana e fé divina, ele continua, né? Ele diz que fé é a vontade de querer. Veja bem, fé é a vontade de querer e a certeza de que essa vontade é capaz de realizar, alcançar o objetivo almejado. Então, além de confiança, é uma certeza. Mas é uma vontade. Mas não é uma vontadezinha, michuruca, fraquinha, não. É uma vontade de querer. Uma vontade firme. Uma vontade de realizar. Uma vontade sincera. Não é uma vontade egoísta. É uma vontade
humilde, né? E a certeza de que essa vontade que eu tenho, ela vai ser capaz de realizar aquilo que eu tenho por objetivo, né? Então, vontade de querer. O livro Gênesis, no capítulo 15, que tem por tema fluidos, tem um subtema lá que chama-se fotografia do pensamento. E Kardec nos diz que o pensamento e a vontade são para o espírito o que as mãos são para os homens. Nós realizamos muitas coisas com as mãos, né? Praticamente tudo. Mas antes de realizarmos com as mãos, onde estão os projetos dessas realizações? No pensamento, né? Os homens realizam com as mãos, constroem inúmeras coisas, também destrói. Mas o pensamento é onde inicia todos os nossos projetos de construção ou de destruição. O que Kardec está querendo dizer? Que o pensamento e a vontade são forças poderosíssimas, que nós construímos ou destruímos, e para nós estarmos atentos. Tanto é que o nosso amigo lá, Espírito Protetor, ele chamou essa reflexão da vontade, né? Confiar, sim, mas confiar sem vontade, sem certeza, né? Não vai conseguir os objetivos. Então, realmente, a fé é uma força, é uma semente, é uma potencialidade. Se considerarmos que não temos fé, acredito que vamos sair daqui mudando de ideia. E se acharmos que a fé está menor do que a semente de mostarda, a gente vai nos esforçar para aumentar um pouquinho essa fé. E quando lembrarmos do centurião, a gente vai falar, eu posso ter uma fé do tamanho da fé do centurião. Por quê? Porque nada vos é impossível, né? Então a fé também, ela tem uma ação magnética. A fé também tem um movimento magnético. Jesus, Marcos que narra essa passagem. Jesus estava indo em direção à casa de Jairo. Jairo, o chefe da sinagoga de Cafarnaum. Jairo foi ao encontro de Jesus, pedindo, Senhor, vá até minha casa, imponha as suas mãos sobre minha filha, que está morta, e ela viverá. Jairo tem fé? Jairo tem confiança em Jesus? Total. Vá em minha casa. Não é a mesma fé do centurião, né? Porque o centurião falou assim, não precisa nem ir na minha casa, né? À distância o Senhor já realiza, né? Mas Jairo também tinha fé. Vá na minha casa, minha filha está morta, o Senhor impõe as suas mãos e ela viverá. Em Marcos e Lucas já diz que ela não estava morta, ela estava na iminência de morrer. Mas Jesus estava indo para a casa de Jairo. Uma multidão, ele estava entre uma multidão. Uma multidão o seguia. Nisso, uma mulher que sofria de um fluxo de sangue, uma hemorragia, há 12 anos. 12 anos essa mulher sofria desse mal. Hemorragia, sangue. Ela já tinha procurado diversos médicos. Ela já tinha procurado inúmeros curandeiros. Ela já tinha gasto todos os seus recursos. Tudo que ela tinha, ela já tinha gasto para poder aliviar a sua maldição. Ela era considerada pela população uma mulher impura. Ela era considerada uma mulher marcada. Imagina, um fluxo sanguíneo, hemorragia, onde ela passava, ela era visualizada. Então, ela, além da doença física, ela passava por um bullying imenso. Ela era criticada, ela era condenada, ela era julgada, ela era maltratada.
Ou seja, mais de 12 anos passando por essa angústia. Mas ela, né, ela tinha a certeza, ela tinha a confiança de que se ela tocasse na borda, na orla das vestes de Jesus, na orla do manto de Jesus, ela ficaria curada. Ela tem a certeza de que se tocar nas vestes de Jesus, ela ficaria curada. Ela morava em Cesareia de Filipe, que era uma cidade do outro lado do lago de Cafarnaum. Ela atravessou o lago, tinha ouvido falar que Jesus tinha curado diversas pessoas. E ela alimentava essa certeza diária. Eu sei se eu tocar nas vestes, na orla das vestes de Jesus, eu ficarei curada. Então, Jesus está indo em direção à casa de Jairo, aquela multidão, e ela se aproxima de Jesus. Ela se aproxima de Jesus, está a 2 passos de Jesus e dizendo: eu vou conseguir ficar curada desse meu mal ao tocar nas vestes de Jesus. E ela toca na borda, na orla do manto de Jesus. Naquele exato momento, ela sente uma energia saindo de Jesus e se direcionando para o órgão enfermo dela. O órgão onde tinha esse fluxo de sangue, onde tinha essa hemorragia. E Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, numa mensagem chamada Maria de Magdala, a mulher hemorroíça, Amélia Rodrigues diz que no momento em que ela tocou, os fluidos saíram de Jesus, se direcionaram para ela e a hemorragia cessou naquele momento. E as dores imensas que ela sentia nas hemorroidas também cessaram. Amélia Rodrigues nos diz que ela sofria de hemorroidas e por conta disso tinha um fluxo sanguíneo constante. Ela sabia que se tocasse nas vestes de Jesus, ela ficaria curada. Ela tinha fé. Ela sabia do poder da fé. Ela sentia a força da fé. Ela sentia que seria auxiliada, que ela seria ajudada, que o objetivo dela seria alcançado. Sim. Mas Marcos nos diz que Jesus, quando ela tocou nele, Jesus diz assim: senti uma virtude saindo de mim. E pergunta: quem tocou as minhas vestes? Aí os discípulos: Senhor, estamos no meio de uma multidão, muitos o apertam, muitos os constrangem, Tem muitas pessoas aqui. Jesus diz: não, quem me tocou? E ela vem e se joga nos pés de Jesus e relata tudo o que passou ao longo dos 12 anos e relata que foi ela que tocou nele. E Jesus diz: minha filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica livre desse teu mal. Foi Jesus que salvou a mulher hemorroíça? Quem foi que salvou? A fé dela. Foi a crença? Ela acreditava na fé ou ela sabia? Então, a fé, nos diz Emmanuel, uma fé firme, sólida, ela ultrapassa os limites da crença religiosa. Porque ela está assentada na confiança em Deus e em si mesmo. Kardec, no livro Gênesis, no capítulo 14, que tem por tema os milagres do Evangelho, tem um subtítulo que chama-se Curas, onde tem um outro títulozinho embaixo que chama Perda de Sangue. E ele vai explicar que o que aconteceu ali entre Jesus e a mulher não foi um milagre, não foi algo espetacular, não foi algo fora das leis de Deus. Milagre é considerado alguma coisa que contraria as leis de Deus. É como ele explica no Livro dos Espíritos, que
Quando nós desconhecemos as causas, os efeitos de determinadas leis, nós consideramos prodígios ou milagres. À medida que a gente conhece, a gente vai vendo que tudo é um efeito natural, tudo está subordinado às leis de Deus. Então, Kardec diz que Jesus sentiu aquele movimento fluídico. Não houve um movimento? Né? Não houve um movimento de energias, né? E Kardec diz também que Jesus não pensava em beneficiar aquela mulher. Jesus não tinha vontade de beneficiar aquela mulher. Jesus não impôs as suas mãos sobre aquela mulher. Não houve uma vontade de direcionar para ela fluidos de bondade. Kardec diz que apenas os fluidos irradiados por Jesus normalmente foram suficientes para isso. A gente sabe, né, que Jesus irradiava um manancial de energias de amor, de bondade, de paz, de tranquilidade, de energias curativas, né? Ele irradiava em torno de si. Mas ele diz que a mulher, né, ela conseguiu sintonizar aquela faixa de fluidos. Ela conseguiu se conectar naquelas faixas de fluidos. E ele diz que a fé não é uma força mística. Kardec diz que a fé não é uma força religiosa, não é a força de uma crença. Que a fé também é uma força atrativa. Ela atraiu, ela se sintonizou com Jesus, com a emanação de seus fluidos, e ela atraiu para si os fluidos de que ela necessitava, sem intervenção de Jesus. Então, nossa confiança em Deus, a nossa certeza, a nossa convicção de que Deus nos assiste sempre. Se pelo nosso esforço, pela nossa humildade, pela nossa sinceridade, nós realmente buscarmos Deus, nós vamos atrair para nós tudo aquilo que necessitamos. E seremos curados do fluxo corrosivo de nosso orgulho. E seremos curados do fluxo tóxico do egoísmo. Seremos curados da hemorragia de vaidade. Seremos curados de nossas imperfeições. Necessário confiança, que vai nos levar a uma fidelidade. Necessário humildade, necessário sentimento de resignação e compreender que sem Deus nada podemos fazer. Então, a fé tem poder, a fé é um poder, é uma força, a fé é uma potencialidade divina. Precisamos desenvolvê-la com o nosso esforço, com a nossa luta. Para nós encerrarmos, Joana de Ângeles nos diz que a fé é indispensável para a conquista da felicidade. Que a fé é uma força que faz com que a gente supere tudo. Mágoa, rancor, traição, morte de um ente querido, pessimismo, decepção, tudo. A fé é uma força que nos auxilia a superar tudo. Que a gente possa refletir sobre o poder da fé. E que esse poder está mais perto do que imaginamos. Porque ele está em muita paz.